Olá pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês nesse momento. Então nós começaremos o nosso módulo Cidadania, né? Ou seja, ética e cidadania, que nós vamos falar um pouquinho, vamos falar a respeito de 3 tópicos, né? No caso, falaremos da cidadania, conceitos e definições, cidadania e cidadania na prática, né? Ou seja, o conceito de cidadania tem origem na Grécia Antiga, sendo usado então para designar os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Cidadania pressupunha, portanto, todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Ao longo da história, o conceito de cidadania foi ampliado, passando a englobar um conjunto de valores sociais que determina o conjunto de deveres e direitos do cidadão. Ou seja, essa é a história que nós iniciaremos agora sobre cidadania, né? O que seria a cidadania? Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, estabelecido na Constituição de um país por parte de seus respectivos cidadãos, indivíduos que compõem determinada nação. Uma sociedade desinformada a respeito dessas duas coisas não se emancipa. Ou seja, temos a Constituição, né? Constituição Federal. Então, isso aí é a cidadania. O nosso outro conceito de cidadania. O conceito de cidadania também está relacionado à nacionalidade do indivíduo, isto é, a legalidade de sua permanência em um determinado território, administrado por um Estado nacional. Fala-se, por exemplo, de cidadania brasileira, cidadania portuguesa, cidadania americana. Então, no caso, cada um tem a sua cidadania, né? Cada país tem a sua cidadania. Em caso de descumprimento aos deveres, o indivíduo poderá ter parte de sua cidadania cassada, a exemplo de presidiários que possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pela lei penal. Ou seja, né, todo mundo tem o direito à cidadania, né, no caso, o cidadão. A não ser, né, igual nós citamos, né, presidiário. A gente não vê falar bastante em cidadania brasileira, portuguesa, porque americana, cidadania, então, no caso nosso, é brasileira. Então, aqueles que têm alguma família, alguma coisa, por exemplo, portuguesa, então pode fazer passaporte e adquirir também, né, a cidadania portuguesa, ou seja, de outros países também. Podem ter, né, não fazer só o passaporte, ter cidadania também, se for daquela determinada, por exemplo, alguém que tem na família alguma descendência de gente que vive em Portugal, alguma coisa, ou viveu lá, então pode ter cidadania, no caso brasileiro, pode ter cidadania, ou seja, pode ter até dupla cidadania. Qual a sua importância? Ou seja, qual a importância da cidadania para nós, brasileiros, né? Democracia é o governo em que o povo exerce a soberania. A democracia é apenas o ponto de partida para a construção. A democracia, iniciamos de novo, é apenas o ponto de partida para a construção dessa sociedade civilizada, porque não basta ter a democracia para resolver, como num passe de mágica, os problemas e desafios da vida em comum, pois a democracia só se estabiliza numa sociedade fundada na justiça social, ou seja, na cidadania, né? Então, essa é a importância para nós, brasileiros, de termos a cidadania, né? O exercício da cidadania não depende apenas dos atos do Estado para conosco, mas também do que fazemos no dia a dia para realizar nossos projetos de vida. Existem várias maneiras de exercer nossa cidadania em um âmbito municipal, né? Então, tem vários jeitos da gente adquirir a nossa cidadania, né? Ou seja, praticar. Não tem só a obrigação do Estado de praticar a cidadania, né? Nós também, como
seres humanos, como cidadão também, todos nós temos o direito de exercer a cidadania. Conhecer, alguém conhece ou já viu falar em algum desses conselhos municipais, né, de Maringá? Então, por isso que a gente tem que estar sempre saber conhecer. Conhecer sobre os conselhos temáticos da cidade e procurar se podemos participar deles, ou seja, como o Conselho Municipal de Assistente Social, né? Esses são para pessoas de vulnerabilidade que fazem. CMDPDE, Conselho Municipal dos Direitos de Pessoa com Deficiência. Então, tem esse conselho das pessoas que têm deficiências para poderem utilizá-los. CMDI, Conselho Municipal do Direito dos Idosos, né? Então, são esses os conselhos que a gente tem. CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Alguém já viu falar desse CMDCA? Então, esse CMDCA, esse conselho, a instituição onde vocês estão inseridos, ela faz parte, né? Ela faz parte desse CMDCA, onde é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como Conselho Municipal de Política sobre Drogas, né? Então, são vários desses. Agora nós falaremos individual de cada um. O COMAS, que é o primeiro, né, que nós falamos, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Tem um caráter permanente e composição paritária. Metade dos membros são representantes do poder público e metade são representantes da sociedade civil, eleita e referendada nas conferências municipais de assistência social, composta de modo a preservar as representações dos usuários, dos trabalhadores e das entidades e organizações de assistência social. Suas principais competências são aprovar a política pública de assistência social, normatizar e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada, zelar pela efetivação do Sistema Único de Assistência Social. Suas, apreciar e provar proposta orçamentária, entre outras, né? Então, isso que esse Conselho Municipal de Assistência Social faz às pessoas, né? No caso, aos cidadãos, né? Então, a gente tem que estar bem inteirado sobre isso, né? Tem muita gente que não sabe, né? Dá para vocês até dar uma olhada, dar uma pesquisada sobre isso. O CMD, Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, agora. É o órgão de defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Sua função é de deliberar, acompanhar, fiscalizar a implementação de políticas públicas na área de saúde, educação, trabalho, habitação, transporte, cultura, esporte, lazer e acessibilidade do município. Ou seja, esse conselho faz com que as áreas, no caso, os direitos das pessoas com deficiência, né? No caso, poder andar de transporte público, poder ter lugares especiais para poder estacionar, né? São alguns dos exemplos, né? Então, esse conselho serve para isso. Então, a gente tem que estar bem inteirado se alguém tem alguma dúvida sobre esse conselho. Então, hoje em dia até fala aqui sobre lazer também, né? Então, as praças estão sendo feitas para pessoas com deficiências também. Então, tudo isso faz parte da cidadania, do nosso direito como cidadão. Então, para essas pessoas com deficiência ter acessibilidade a tudo isso, né? Daí também trabalho, que a gente fala, o trabalho que, por exemplo, se a pessoa tiver condições de trabalhar com algum tipo de deficiência, ela poder ir de transporte público, né? E ter acessibilidade aos lugares também onde ela for. Por exemplo, se for uma pessoa que é cadeirante, né? Ter as rampas de acessibilidade, né? Então, esse conselho, que é da pessoa com deficiência, é o órgão que faz a defesa e a garantia dos direitos, né? Dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência, para elas poderem se localizar. Então, essas rampas de acessibilidade, as rampas também no transporte público, e agora também as praças, né? Eu estou falando, por exemplo, essas são daqui de Maringá. Então, são que o cidadão tem o direito. Aí nós vamos para o outro.